Queria que você falasse sobre cromoterapia nos planos extrafísicos. Esse é um tema maravilhoso, porque a cromoterapia é a utilização de cores para cura, harmonia. Tem muitos trabalhos aqui no mundo de cromoterapia. Já se falava de cores desde a velha Índia, o velho Egito, a velha Grécia. É uma coisa antiga, né? Hoje, muitos grupos de trabalhos espirituais utilizam cores, desde lâmpadas coloridas até a visualização de cores nos chakras, na aura, na projeção de energia. A surpresa disso, para mim, na área de saída do corpo, foi que, muitas vezes, sendo levado a ambientes de adaptação da pessoa após a morte, porque acontece o seguinte, Guru, aqui está o plano físico. Vou colocar o extrafísico aqui, não é que uma coisa é em cima da outra, é só para dar um exemplo usando a medida daqui, espacial daqui. Aqui o plano físico, vamos colocar aqui o extrafísico. Entre os dois tem um plano intermediário. Se eu disser que aqui é 1, lá é 2, aqui é 1,5. Então, muitas vezes, por sobre um hospital, tem esse 1,5, esse intermediário, a pessoa desencarna, é recolhida ali, e ali limpam as últimas energias que ligam ela à matéria, descondicionam para depois passar para uma comunidade extrafísica. Quer dizer, é igual um bebê nasceu, então o parteiro, né, pega a criança e entrega para uma profissional de saúde para ela limpar a criança, está cheio de gosma ali, né? Então, o da placenta. O que acontece? Quando a gente desencarna, o corpo espiritual ainda está na vibração da encarnação que se acabou recente, cheio de gosma energética que ficou grudada. Estou usando uma analogia. Nestes subplanos ela é limpa, rompe-se as últimas conexões, explica para ela o que está acontecendo, isso varia de caso a caso, e passa ela por portais extrafísicos para outro plano. Então, nesses ambientes aqui, existe cromoterapia, Guru. Eu vi, por exemplo, um quarto, uma pessoa deitada, normalmente são pessoas que estavam no próprio hospital, que desencarnaram e ficam agora no duplo do hospital, por cima, né? Por cima, entre aspas. Eu vi a pessoa deitada no quarto e o teto do quarto se abria como se houvesse uma lente enorme. E neste plano, subplano, como está próximo da Terra, acompanha a rotação da Terra. Quando é dia, é noite, ali não está no plano espiritual, já fora do tempo. Está dentro de um ambiente aqui próximo, quase coligado, então acompanha a rotação da Terra. O que eu via? Uma lente enorme e a luz do Sol. O Sol, porque ali também era de dia, passava, né, num outro nível, é claro, estamos falando de uma outra frequência, passava e aquela lente convertia em cores, fachos de cores que desciam em cima do desencarnado e ele regenerava, cara. Eu vi isso fora do corpo, cromoterapia extrafísica, existem câmaras onde a pessoa fica deitada com várias cores fluindo em cima dela. Isto já se sabia desde a antiguidade. Como eu trabalho com a parte da saída do corpo, é legal passar a informação que além dos trabalhos daqui, também tem do lado de lá. E, aliás, eu acho que os trabalhos daqui são inspirados Exato. no trabalho de lá, porque eu acho que tudo vem de uma dimensão sutil que a gente acaba materializando aqui. Não é eles espelhando lá. Na verdade, a gente que inconscientemente capta e acaba fazendo nesse plano. Então, tem cromoterapia do lado de lá, gente que trabalha com isso. Esses mentores, obviamente, devem trabalhar com os grupos de cromoterapia variados que tem aqui embaixo, mas é legal poder falar isso, que tem tratamento com cores do lado de lá que regeneram rapidamente a energia do corpo espiritual e ele passa para lá. Por exemplo, Guru, você calçou um sapato apertado o dia inteiro, ele está novo. Quando você tira o sapato à noite, o seu pé está marcado com a costura do sapato e inchado. Você põe os pés para cima ou põe na água com sal para relaxar. Por analogia, você está dentro do corpo, o corpo é o sapato. Né? Talvez por isso a criança recém-nascida chore, porque estão botando ela dentro do sapato apertado, ela é um espírito. E aí você passa a vida com essa forma. O dia que você sair, o teu corpo espiritual ainda está na vibração do corpo, inchado, marcado com a aparência do corpo. Você vai parar nesse ambiente entre planos para desinchar, voltar à vibração original do corpo astral, o vibrátil, leve, capaz de acessar outros planos. Mas primeiro vai ter que dar uma desinchada, uma readaptada para passar. Mas você também pode plasmar o corpo mais que você gostava. Tem espírito que eu vejo mais jovem. Isso que a Rosana está falando também muitos relatos, eu já vi muito. A pessoa parece remoçada. A quantidade de relatos sobre isso ainda grande. Ela está muito bem, Guru. O corpo astral reflete um pouco disso. A gente sabe isso aqui quando a gente olha uma pessoa muito anciã, né, um homem ou uma mulher bem idoso,
o rosto sulcadinho de ruga, mas você vê brilho no olhar. E aí você fala assim, aquele ancião ou aquela anciã, eu olho, o rosto tem a idade, mas o brilho do olhar está renovado, porque há ideias, existem maneiras dela pensar algo além da idade. Na hora que ela desencarnar, como o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, ele vai refletir essa renovação mental e aí a aparência pode mudar. Ou mesmo que ela tenha a aparência da idade do corpo, o olhar e o rosto, o brilho, estão renovados. Em contrapartida, você pega um jovem, o rosto está esticadinho, lisinho, mas que esteja, por exemplo, saturado de drogas pesadas ou de excesso de álcool, o rosto está lisinho, mas a atmosfera do rosto está pesada, cara. Né? O astral do rosto está pesado. Se essa pessoa desencarna, parece que ela está adoentada do lado de lá. Então, o pensamento determina a qualidade da energia, seja dentro ou fora do corpo. Quando a pessoa está de mente renovada, renova a aparência. E mesmo que ela apareça como anciã, o rosto, você fala, tem uma expressão jovial. Então, em contrapartida, uma pessoa com muita tranqueira na mente, muitas vezes fora acaba aparecendo deformada, acinzentada, né? Porque a mente dela causa tudo aquilo. Eu acho que a própria consciência, a mente da pessoa é que projeta ela no plano sutil, né? No plano espiritual, como falam os espíritas. Mas eu queria falar que eu também tive uma projeção astral que me mostraram uma cidade e me mostraram a casa onde a minha mãe ia ficar. Eu só não entendi por quê, porque minha mãe não estava doente, eu não estava sabendo de nada. Uma tia minha já falecida, que depois eu descobri que ela era uma grande médium aqui na Terra, mas ela é uma mulher que trabalhava em Brasília, assim, como advogada, sei lá, mas ela tinha sensibilidade. E ela me mostrou, eu lembro que eu entrei flutuando num quarto e tinha duas mulheres. Falou, essas são colegas de quarto que vão ser da sua mãe. Eu não entendi aquilo. Aí eu vi que estavam montando um jardim, estavam montando alguma coisa, passou uns 4 meses, minha mãe faleceu repentinamente. Então, acho que existe isso que ele está falando, existe um plano, pós esse plano, parecido com a Terra, como se fosse uma continuidade sutil para uma transição. Isso. Para o Nosso Lar fala muito isso, né? Mostra muito no filme, no Nosso Lar, que vai ter agora o Nosso Lar 2. Muita coisa que aparece no Nosso Lar, eu já tinha visto. Muita coisa não, eu não sabia que tinha tecnologia no plano sutil. Mas, por exemplo, eu já vi aparelhos flutuando na minha frente, assim, ficando um tempão na minha frente. Eu até desenhei, eu mostrava até para o Wagner na época. Ou escrito nas paredes. Eu abri o olho assim e vejo escrito nas paredes. A orientação que eu tive é, só olha, que alguma coisa vai pro teu subconsciente e daqui a pouco você vai fazer. Isso. Não é isso? Só olha. Eu só fico olhando lá, aqueles sinais lá, mas eu não sei o que é. Aí eu tentei ver a letra, não conseguia ver a letra e fica aquilo lá, sabe? Só olha. Só olha. Isso que a Rosana está falando é importante pelo seguinte... vamos supor que os mentores gostariam de passar uma orientação para ela. Por que não passa direto lá fora? Às vezes já tentaram e na hora da volta o cérebro trava. O que eles fazem então? Mantém a pessoa no duplo do ambiente e plasmam no ambiente tudo aquilo que eles querem passar, porque a pessoa vai registrar melhor no cérebro para poder depois fazer aquilo aqui. Se aquilo for do lado de lá, vai ser mais difícil memorizar na volta. Então, eles no duplo do quarto colocam palavras, símbolos, equipamentos extrafísicos para que o registro cerebral dela possa trazer informação para cá. Olha que loucura. Até hoje isso acontece. Às vezes até colorido, sabe, Wagner? Uhum.